Olá, meus queridos, tudo bem? Mais um encontro marcado, você e eu, e nós com o nosso Pai. Este é um momento precioso pelo qual esperamos todos os dias estarmos em comunhão com nosso Deus. Temos expectativas em Deus, sabemos que Ele tem planejado coisas grandes, coisas infinitamente maiores e melhores do que eu e você pensamos ou imaginamos. E ao meditarmos na palavra, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá instruções de como ter um ano proveitoso, de como ter um ano extraordinário, de como ter um ano de sucesso, de como estabelecer nossas metas, de como organizar nossas tarefas. A palavra do Senhor tem resposta para tudo. Não importa a pergunta que está aí na tua cabecinha, na palavra do Senhor tem resposta para você. E hoje nós vamos ler em Lucas, no capítulo 14, do 28 ao 30. Acompanhe. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Essa é uma palavra para mim, para você, para todos nós, nesse início de ano de 2024. Nós vamos entrar neste ano assim, pela sorte, vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar, ou nós vamos reservar um tempo, determinar metas, estabelecer objetivos para esse ano, em relação à nossa saúde, em relação à nossa vida ministerial, em relação às nossas finanças, em relação ao nosso ministério, nosso lar, nossos filhos. E depois nós vamos colocar tudo isso para análise do Senhor, para que o Senhor dê o sim, dê o amém. Veja, isto é um assunto muito sério, organização, planejamento, colocar tudo nas mãos do Senhor. O que este versículo nos diz neste momento é que é preciso haver planejamento. É preciso planejar, é preciso organizar, é preciso liderar, é preciso controlar todas as áreas da nossa vida. Mas, queridos, ao mesmo tempo nós temos que entender que o plano que nós fazemos deve ser colocado diante de Deus. Se ele vai ou não ser executado, nós temos que entender que Deus está no controle das nossas vidas. Eu gosto muito do texto bíblico que está escrito em Tiago 4,15. Se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se para alguma coisa Ele disser não, tenha certeza que Ele tem algo muito, mas extremamente melhor planejado para você. Se o Senhor quiser, faremos isso, plano A, ou aquilo, plano B. Nós, como cristãos, devemos estar sempre preparados, não deixando de planejar. Nós devemos saber da importância do planejamento, devemos colocar isso como prioridade, o planejamento para as nossas vidas, e colocar para que Deus nos dê o aval de como vai ser. É Deus que não dá apenas as promessas de vida para nós, de vida longa, mas Ele também nos dá promessa de vida eterna, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Mas veja o que diz João 10:10. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas não podemos nós levar a nossa vida
de qualquer jeito, aos trancos e barrancos, vou ver o que vai ser amanhã. Não. Nós precisamos nos organizar para que os nossos negócios vão bem, para que a nossa saúde vá bem, para que dentro do nosso lar o relacionamento vá bem. É preciso sentar, conversar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É meditando nas Escrituras que nós vamos saber o nosso caminho, conduzindo exatamente quem o conduz é Jesus, porque Ele é o próprio caminho. Mas como nós vamos viver isso esse ano? Somente depositando toda a nossa confiança em Deus. É que tanta coisa vai acontecer ao longo desses dias que hão de vir. Nós receberemos perdão para os nossos pecados. Nós vamos receber esperança para viver tantas áreas da nossa vida que estão quebradas. Nós vamos receber o extraordinário de Deus se manifestando. Nós vamos receber o favor de Deus se manifestando na nossa vida e no nosso lar. A questão, meus queridos, não é o que eu posso fazer. A questão é o que Deus graciosamente faz por pecadores como eu e você, e Ele indica o caminho da vida em Jesus, onde todos os tesouros da sabedoria de Deus estão depositados. Aleluia! É o compromisso com Cristo, é o compromisso com o reino de Deus que vai determinar a qualidade das expectativas que eu e você poderemos ter em relação aos 365 dias deste ano, ao que Deus tem reservado para nós, ao que nós vamos viver. Se nós vamos viver uma nova estação com o Senhor. Agora, olhando para a situação atual, olhando para a tua vida, olhe para dentro de você, para o teu lar, para o teu ministério. O que você está esperando Deus fazer? Você incluiu Deus no seu planejamento para todo esse ano? Um dos grandes problemas na nossa vida, queridos, é que não temos expectativas de que Deus vai fazer isso ou aquilo, de que Ele vai fazer o que precisamos ou desejamos. Mas é importante eu e você lembrarmos de que Ele trabalhará nas nossas vidas de acordo com as expectativas que depositamos nele. O que você projetou para 2024? Quais são as suas metas ao serem alcançadas esse ano? Deus está com você para realizar. Dê um passo em direção ao cumprimento de cada um desses planos. Isso se chama fé. Fé de que esse teu sonho vai se realizar. Fé de que realmente o emprego melhor virá. Fé de que você vai alcançar outro nível no seu ministério, na sua vida espiritual. Queridos, assim como Jesus, nós devemos manter nossas expectativas somente em Deus, para que se cumpra a vontade dele em nossas vidas. Nós não vamos ser frustrados, nossos projetos não vão cair por terra se nós estivermos com os nossos propósitos alinhados aos dele. Aleluia! Deus quer fazer através das nossas vidas coisas que você jamais experimentou. Então, tenha grandes expectativas em Deus para esse ano e obedeça a Ele de todo o seu coração. Coloque suas expectativas em Deus. Deixa Ele surpreender você. Não perca nada do que é seu por qualquer outra oportunidade, por qualquer outra oferta. Não. Saiba esperar nele, porque Ele tem o melhor para derramar sobre você. Não se baseie nessa necessidade de tomar decisões em circunstâncias da vida,
Baseie-se nos propósitos de Deus. Queridos, independente do que você está vendo no mundo aí fora, se dizem que você não é capaz, se nada conspira ao teu favor, saiba que a sua condição em Deus é completamente diferente. Você é filho, você é herdeiro, você faz parte da família de Deus e por isso existe uma bênção sobre a tua vida, sim. Creia, receba em nome de Jesus. E para isso, seja íntegro, procure a santidade, procure comunhão com Deus, procure intimidade com Deus, independente do que os outros, teus amigos, teus colegas façam ou sejam ao seu redor. Você precisa ter um caráter irrepreensível. O ambiente não deve influenciar você, mas o contrário, você precisa ser influenciador. Não perca sua essência em Deus para se adaptar ao meio em que você vive ou para ser aceito. Ele é melhor do que tudo que o mundo possa te oferecer ou do que você possa conquistar longe dos caminhos do Senhor. Você é a resposta de Deus no lugar onde você estiver. Se você não for a voz, então será apenas um influenciado. Mas Deus te chamou para muito mais. Deus te chamou para influenciar. Deus te chamou para anunciar. Deus te chamou para avançar. Paulo entendeu muito bem isso. Ele afirmou em 2 Coríntios capítulo 1, nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que até ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar, a nos proteger, a nos abençoar e a nos prosperar. Paulo e eu também, nós temos a expectativa de que Deus nos livrará dos terríveis perigos da morte, do mundo que nos rodeia. Aleluia! Paulo aprendeu que havia algo no qual ele nunca poderia controlar e que ele devia aprender a manter a sua plena confiança em Deus. E é isso que ele está nos ensinando hoje. Tem situações que vão surgir em nossa vida, tem aflições que podem surgir em nossa vida, tem calúnias que podem surgir contra você, tem doença que pode surgir na tua vida, pode se levantar uma grande muralha, um grande gigante na tua vida. Mas se a tua confiança estiver depositada no Senhor, nada poderá te abalar. Porque a palavra do Senhor nos diz, agindo Deus, quem impedirá? A sua expectativa de livramento deve estar no Senhor, o Senhor dos exércitos, a rocha eterna, aquele que jamais nos abandonará. Aleluia! Talvez sua expectativa de livramento não seja semelhante à de Paulo, mas a verdade é que você precisa manter sua plena confiança em Deus. Os seus dons podem falhar, os seus amigos podem te abandonar, a tua família pode te decepcionar ou te trair, você poderá encontrar pelo caminho becos sem saída, você talvez se encontre diante de situações que não têm soluções, nem na frente, nem nos lados, nem olhando para trás. Mas eu vou te dizer, nesse dia, a única solução só pode vir do alto. O seu Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas.
Aleluia. Você pode até questionar: por que Deus deixa minha vida tão sem controle e tão difícil? A resposta é simples. Deus faz isso para forçá-lo a confiar totalmente nele. Ele permite para que você se jogue fora da sua própria sabedoria, ingenuidade e esperteza e aprenda a confiar e a depender unicamente da sabedoria celestial. Para que você aprenda a se jogar nos braços do Senhor, a confiar e descansar. Porque somente quando dependemos totalmente dele é que a resposta de bênção, alegria, prosperidade virá em nosso favor. Assim foi Paulo. Quando ele aprendeu a confiar e depender somente de Deus, ele disse: sim, nós temos posto nele toda a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Paulo deixa claro que ele parou de ter expectativas em si mesmo para tê-las somente em Deus. Deus mesmo o levou a isso. E nós sabemos o nível de importância lá no Império Romano que Paulo tinha. Mas ele viu que tudo isso poderia falhar, mas que o único infalível é Deus. Quando sua expectativa e fé está somente em Deus, ele age em seu favor. Quando sua expectativa e sua fé está somente em Deus, ele age em seu favor. Ele fará grandes milagres para que fique extremamente claro que foi ele quem agiu, que foi ele quem providenciou. Ele agirá nas circunstâncias, usando pessoas, enquanto ele trabalha de uma forma eficiente para mudar você por dentro e por fora. Ele fará o favor vir até você. Ele usará circunstâncias improváveis para abençoar a sua vida, para ser resposta na tua vida, para ser resposta para os questionamentos, para ser resposta para os medos. Deus tem a solução para tudo que você está enfrentando neste momento. Creia e descanse no Senhor. Abrir o mar vermelho para Deus foi fichinha. O duro mesmo foi convencer o povo de Israel que eles deveriam colocar suas expectativas e confiança somente em Deus. Muitas vezes somos que nem o povo. Parece que precisamos construir nossos bezerrinhos de ouro para adorar, para ver, para ter algo palpável, quando o nosso Deus invisível é o provedor de todas as coisas. Mais do que qualquer coisa que você deseja que seja mudado, Deus quer mesmo é mudar a sua vida. Que a sua vida não dependa mais de nada que é seu, mas somente dele. Ele quer que você aprenda a manter as suas expectativas nele, que você fixe os seus olhos nele, que você caminhe com seus passos rumo a ele. E se assim o fizer, tudo começará a tomar um novo rumo em sua vida. Quando suas expectativas estiverem somente em Deus, frustração, decepção, vergonha, medo, estresse, desânimo serão palavras que estarão apenas no dicionário e nunca mais estarão na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro pleno de paz e dignidade. Por isso, espere em Deus,
Mantenha suas expectativas nele, pois ele sabe os planos perfeitos para você. Em Mateus 6 está escrito que o nosso Pai Celestial cuida até dos passarinhos e dos lírios dos campos. Então não seria diferente com você, seu filho amado? Lembre-se, os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, nos diz a palavra do Senhor. O poder de Deus é liberado quando oramos com fé, confiando e crendo nele, porque a fé agrada a Deus. A expectativa é um atributo de fé que tem poder, o poder da esperança, o poder de mover os céus, o poder de colocar tudo em movimento. A fé tem o poder de operar o sobrenatural de Deus, fazer o sobrenatural de Deus acontecer e fazer o que nenhuma pessoa dessa terra poderia fazer. Aleluia! Só não podemos ter dúvida, medo, porque a dúvida é o oposto da fé, é o medo de que nada aconteça. E isso não agrada a Deus e não é algo que Ele pode nos abençoar. Somos impotentes quando nós vivemos com dúvidas, decepção, medo e falta de confiança em Deus. Por isso, hoje, reposicione-se, confie em Deus, pois Ele sabe o que é melhor para você. Continue esperando que Ele faça coisas grandes, porque os planos dele ao teu respeito são perfeitos e extraordinários.